Dentro do ciclo de palestras do Life Fitness Digital Experience 2020, a gente recebe Vinícius Dias, pós-graduando em Gestão da Experiência do Cliente pela ESPM e Administração e Marketing Esportivo pela UGF. Ele é ex-diretor de Customer Experience na Les Mills Brasil. O tema será Gestão centrada na experiência do cliente. Como colocar em prática uma cultura centrada no cliente? Aprenda o que fazer no dia a dia. Olá, aqui é Vini Dias, especialista em Customer Experience. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês de como fazer para que você consiga implementar uma gestão focada realmente no cliente. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu queria tirar um pouquinho dessa dúvida de justamente o que é satisfação e o que é a experiência do cliente. Porque muita gente acha que simplesmente o cliente estar satisfeito já comporta toda a experiência do usuário, do aluno. Mas existe uma pesquisa da Gartner, que diz que 20% dos clientes que se dizem satisfeitos, realmente satisfeitos com o seu negócio, eles têm a tendência também de sair do seu negócio. E o contrário também, 28% das pessoas que se dizem insatisfeitas, elas poderiam voltar a fazer negócio com a sua empresa, ou então comprar o produto, comprar o serviço, seja lá o que for. Então a gente procura dizer que a satisfação do cliente, ela se torna uma parte da experiência do cliente como um todo. A mesma coisa acontece em relação aos indicadores, então quando você surpreende, eu estou gerando uma experiência do cliente, ou então tem um indicador, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, que também é realmente a experiência. E aí eu trago para vocês que tudo isso está encaixado num meio ambiente que a gente procura proporcionar para o cliente. E ele envolve desde o início, às vezes do que o cliente não conhece o seu negócio, porque você já começa a criar contato com ele no momento pré-venda, gerar o estímulo, principalmente quando ele se decide fazer uma atividade física, procurar alguma coisa no seu serviço, até o final, até quando ele realmente estiver usufruindo do seu negócio. Beleza? Então não se esqueça, experiência do cliente é um meio ambiente, não é simplesmente a satisfação, e certamente você vai começar a entender um pouquinho melhor sobre isso ao longo do nosso bate-papo de hoje, beleza? Vamos seguir então um pouquinho, porque se a gente conseguir se definir o que é Customer Experience, é um termo em inglês, que significa experiência do cliente, é muito mais que uma metodologia, então consiste em uma nova forma de pensar, ou seja, as ações fundamentais, às vezes intrínsecas do que acontece na cabeça da pessoa que você está querendo impactar. Então pensa, quando você estiver às vezes fazendo uma comunicação, seja ela em mídia social ou então seja na sua academia, as pessoas que estão passando lá já estão tendo alguma comunicação e a gente já começa a criar uma experiência positiva, ou não, para o seu cliente. Isso vai depender muito de quem você quer atingir e do que ele está esperando, então por isso que isso é extremamente relevante nesse processo de experiência. E a pergunta que eu sempre faço, você está preparado para realmente, preparado e preparada para realmente ouvir o cliente, Você está preparado realmente, tem coragem de mudar? Porque às vezes mudanças, todo mundo quer mudanças, mas a gente também precisa mudar. A gente precisa às vezes desaprender alguns conceitos antigos para aprender coisas novas e realmente ter resultados não só sólidos, mas também constantes para que a sua empresa, para que o seu negócio, às vezes para o seu eu negócio, às vezes você tem um negócio próprio, ele consiga sobreviver diante dessa enxurrada, porque a gente está vivendo um ano totalmente maluco, totalmente inesperado, e eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito diferente, porque você realmente está focado em fazer algo diferente para o seu aluno, ainda mais entrando nessa era da experiência, todo mundo fala sobre isso. O Customer Experience é utilizado já em outros segmentos de uma forma totalmente enraizada já, existem várias empresas com departamentos de pessoas totalmente dedicadas a cuidar da experiência, e o setor fitness está engatinhando ainda nisso, e é legal que a gente consegue já começar a conversar para tirar essas dúvidas do que não é, e também a gente vai avançar para ver o que realmente é o Customer Experience ao longo do processo. E aí, está preparado para mudar? Realmente você está afim de querer estar com pessoas? E para isso, você precisa entender quais são os 3 pilares essenciais do Customer Experience. Isso é algo que você tem que anotar aí no seu caderno e colocar debaixo do travesseiro para que você realmente se aproprie desse conhecimento. E o primeiro deles, o primeiro pilar, eu vou passar por todos eles, mas o primeiro pilar, ele é o sucesso. Eu sempre falo que o sucesso, ele não tem como você negociar ele.
Quando você gera uma expectativa para o seu aluno, né, para o seu cliente, você tem a responsabilidade realmente de entregar esse sucesso dele, seja ele qual for, mas você tem que ter muita clareza do que você realmente quer entregar para alinhar essa expectativa no começo, no processo da venda e da comunicação, né? Então não tem como mudar. Pensa bem que se você não está conseguindo garantir o sucesso do seu aluno, certamente você tem que primeiro começar a resolver os problemas antes de começar, né, a pensar um pouquinho fora da caixa. O segundo pilar, e não menos importante, é o esforço, né? Quando a gente fala de esforço, qual é o esforço que o aluno tem para fazer negócio com a sua empresa. Então, desde o momento da venda, né? Eu sempre brinco, às vezes, existem sites maravilhosos, mas que não faz com que o usuário, o aluno lá, consiga se matricular naquele momento. Então, pensa bem, né? Vamos criar uma hipótese aqui. Sábado à noite ele está comendo lá uma pizza, na verdade ele comeu uma pizza inteira, tomou uma cervejinha ou com refrigerante junto, e no final ele vai começar a procurar na internet e falar assim, putz, eu preciso emagrecer, né? Ainda mais com aquele peso na consciência da pizza de algumas horas atrás. E aí justamente ele fala assim, putz, eu encontrei essa academia, né? Ele faz uma pesquisa, porque lembra, a experiência do cliente, ele envolve todo esse processo, quando ele tem um estímulo até a compra, então ele faz aquela pesquisa e fala assim, putz, eu quero entrar nessa academia. Só que aí a academia obviamente está fechada e ele tem que ligar para a academia na segunda-feira. Então você começa a ver que o esforço ele acaba sendo um pouquinho maior para que o aluno consiga ter contato com o seu negócio. Isso, né, às vezes pode até piorar quando a pessoa entra em contato por WhatsApp e aí não tem a resposta rápida ou então não tem a resposta que quer. Então certamente você tem que pensar nessa jornada para criar o menor atrito possível. O menor atrito também acontece quando o aluno vai visitar o seu negócio, né? Eu vejo muito ainda academias fazendo tour pela academia enormes, né? Extremamente longos. Hoje em dia, quem tem tempo de ficar 40 minutos, 1 hora fazendo um tour, pegando toda a explicação, que normalmente ele já teve na internet, né? Então ele já teve tudo aquilo na internet, então não precisa ficar gastando muito tempo. Então o atrito se torna cada vez maior para fazer o negócio com a sua empresa. E eu também sempre convido a você pensar, quando você está querendo comprar alguma coisa, né? Você está querendo comprar um tênis, ou então você está querendo se matricular numa escola de idiomas, você quer comprar uma passagem, seja lá o que for, eu tenho certeza absoluta que você faz inúmeras pesquisas na internet, no celular que está ali na palma da sua mão, antes de comprar e depois você só vai efetivar a compra de uma forma mais rápida, às vezes até se você precisa ir para uma loja física. E o aluno de academia não é diferente, ok? Não ache que ele vai ficar batendo na sua porta 1 ou 2 ou 3 vezes para conhecer. Quando ele estiver indo lá, certamente ele já está com 70%, 80% já da venda já feita e você só precisa efetivar isso e realmente conseguir comprovar, né? Alinhar aquela expectativa que ele criou e comprovar no seu espaço físico. E aí que está o grande desafio de você lidar com esse segundo pilar. E por fim, né, o terceiro pilar é a emoção. E quando a gente fala de emoção, é você criar uma conexão emocional com o aluno ou então com o cliente. Sabe por quê? Porque os 2 primeiros pilares eles são essenciais, mas qualquer outro negócio consegue entregar. Então vamos pensar que ele está lá na sua academia já, né? Está tendo sucesso, o atrito, o esforço para ele fazer, né, atividade física ele é muito baixo, mas não tem conexão emocional. E aí vem uma outra pessoa, ou então uma outra academia, ou às vezes até um aplicativo, né, com um esforço extremamente pequeno, ele está conseguindo garantir o sucesso do cliente, e o que ele acaba fazendo? Ele fala assim, não tenho conexão emocional, né, com essa academia, pô, pelo menos eu vou tentar ir para o outro negócio, e aí você perde o aluno. E aí que está o ponto-chave justamente para a gente fechar esse ciclo dos 3 pilares, onde sucesso ele é indiscutível, certamente o esforço é para você tirar as barreiras, né, de entrada e de uso do seu negócio, e também tem a conexão emocional para realmente criar uma lealdade e um engajamento. Beleza? Não esquece disso, são os 3 pilares fundamentais e inegáveis. Mas aí a gente fala, né, o que fazer? Beleza, sei tudo isso daí, entendi, Vini, mas a gente precisa dar passos, né, de forma cautelosas, porque não é um processo que você muda a chave de um dia para o outro. Em 15 dias você está totalmente migrado para você começar a cuidar muito mais do cliente com outra estratégia, com outra filosofia. Mas como você está chegando até aqui, né? Lembra que eu fiz uma pergunta para você, certamente você já está mais preparado e você quer fazer essa mudança. E aí eu vou te convidar a passar por três jornadas, e a primeira dela, que a gente vai se debruçar um pouquinho mais, é sobre essa pessoa aqui. Essa pessoa ela tem alguns objetivos de vida, ela tem um poder econômico, ela está podendo gastar determinada quantia com o seu negócio, ela tem lá muitos afazeres no aparelho celular, às vezes tem filho, está planejando a viagem,
tá planejando, né, como que vai fazer os estudos e como que você faz para impactar esse cliente, essa persona, já vou colocando um termo muito importante aí na sua cabeça. Então, como você faz para dar um zoom e olhar com muito mais calma para esse aluno? Então, eu sempre faço a pergunta, qual cliente que você quer atender? E essa pergunta, ela vem muito porque tem muito dono de academia, muito coordenador que eu converso semanalmente, que fala assim, eu tenho os meus alunos aqui, mas eu queria começar a atender outro tipo de alunos, outro perfil. Ou então eu não consigo segurar essa galera mais jovem, por exemplo, eu ouço muito, né? Os alunos estão envelhecendo e ele não consegue reter a galera mais jovem. E aí não sabe se a comunicação está errada, se o produto está errado, se o serviço, da forma com que ele atende está errado. E aí eu te convido para que você primeiro, né, antes que desses passos, pensar realmente quem são as personas que você quer atender para o seu negócio. Né? Como que você quer fazer essa migração? E a gente vê muitos players no setor fitness que fizeram essa migração nos últimos 5 anos. Tá? Eu poderia aqui enumerar algumas grandes empresas que fizeram a migração e perceberam isso e começaram a conectar uma experiência um pouquinho mais moderna, mais jovem, para segurar essa galera, né, os millennials que a gente fala. Então foca nesse item, porque a gente precisa determinar quem é a persona. E essa persona não são os dados, né, que a gente tem em Excel, né? A faixa etária, o nível socioeconômico, o nível de escolaridade, aonde que ele mora, onde que ele reside. Não, é a gente começar a ir um pouquinho mais a fundo e um pouquinho mais além. Então, se a gente puder olhar um pouquinho nesse slide, né, nessa comunicação, tá aí alguns detalhes, você pode até dar um print para você gravar depois, que é você começar a entender qual é a música que essa pessoa gosta, qual o tipo de alimentação, né? Os objetivos principais com a atividade física, quais são as preferências, né? O relacionamento que ele quer ter com as pessoas, porque isso vai depender também como que você vai levar isso para o seu aluno, né? Qual o relacionamento, qual é a forma, como que ele vê os valores pessoais dele junto, conectados com um negócio, certo? As informações, né, para compra, quais são os aplicativos que ele mais usa, as marcas que ele consome, os desafios, sonhos, as dores a resolver, porque certamente você está lá para resolver uma dor dele, que muitas vezes ele fala que é emagrecer, mas lá no fundo, e quando você começa a conversar com esse aluno, você começa a perceber que a dor dele de emagrecer é porque ele quer simplesmente no final de semana correr e brincar muito mais com os filhos. E aí ele vai, né, chegar na sua academia com esse propósito, mas é difícil de tirar isso, mas certamente existem estratégias que a gente coloca, que é o Voice of Customer, de justamente trazer esses dados para essa informação. Então, o que fazer agora, né? Eu sempre falo que tem que ser muito prático, porque senão vira uma filosofia. Então, o que fazer? Defina quem é a sua persona, quem é a persona que você quer atender e vamos atrás a campo, conversar, realmente bater na porta com algumas estratégias e entender qual é o ponto que vai atrair, ter essa conexão emocional com o aluno que você quer trazer, beleza? E uma coisa que eu sempre comento, né, que é gostar de pessoas, é procurar ouvir de forma genuína, né, você realmente sentar com vontade, com os 2 ouvidos abertos e tentar entender a cada nuance e se precisar tirar dúvida, e não simplesmente sentar para conversar com o aluno olhando para o celular, olhando o que está acontecendo no restante da academia e preocupado com o que vai fazer no final de semana. Não, é justamente sentar e ter uma conversa muito genuína. Aqui eu trago um pouquinho, né, das perguntas que você poderia fazer. A gente tem um leque muito maior de perguntas para fazer, mas eu acho que o principal que fica é que você consiga colocar, né, os fatos, os interesses, os sentimentos e os valores pessoais para que você consiga extrair isso da pessoa que você quer atender, beleza? Então dá um print e se precisar a gente conversa também um pouquinho mais sobre isso. Esse aqui é um exemplo de focus group, né, onde a gente consegue também coletar muita informação. E quando a gente fala num setor, né, numa empresa B2B, né, empresa com empresa, né, uma relação de empresa com empresa, a gente costuma fazer isso daí de uma forma semestral, né, às vezes até um pouquinho mais longa. Mas quando a gente fala no B2C, né, o que a gente está entregando aqui, a gente atender realmente o cliente, a gente tem que fazer ele de forma mensal. Isso significa o quê? Significa que você, todo mês, e eu vou repetir aqui, todo mês, a cada 30 dias, você tem que tirar pelo menos um dia, uma manhã, onde você vai sentar e conversar com 2, 3, 4, 5, um grupo de alunos para ouvir de forma genuína o que eles têm para dizer. Isso também quer dizer, né? Às vezes você vai falar assim, eu quero fazer uma promoção Black Friday. Ah, mas espera aí, eu vou chamar um aluno para definir qual é a minha promoção? E eu digo sim,
porque são esses caras que entendem a visão do aluno e como que ele vai conectar a entrega com o que você está propondo, né? É muito comum a gente ver gestor criando planos, né, ou então formas de pagamento, sem pensar no aluno, está pensando no próprio caixa. Então, eu te convido a justamente a colocar na sua sala uma mesinha, uma cadeira para o seu aluno, às vezes para o seu cliente, sentar e tomar a decisão junto com você. Isso aqui é primordial, então se lembra, se você está preparado, continua comigo. E aí eu trago 2 exemplos de persona, né? Como que você consegue fazer, né? E esse é um relatório que a gente emite, que você tem que ter justamente dos dados. Esse aqui já é toda a parte descritiva, tem muitos outros dados que vêm na sequência para falar, né, um pouquinho sobre a parte tecnológica, qual é uma bio dele, uma característica então, dessa pessoa, o que ele gosta, o que o motiva, né, quais são as dores que ele tem. A gente também fala muito pouquinho sobre sentimentos, né, sobre valores pessoais, lembra que eu tenho comentado bastante, que isso vai impactar no seu negócio e como que a gente consegue trazer melhor as pessoas para dentro dele. Beleza? E esse outro item aqui, esse aqui é um outro modelo de análise de persona que a gente faz o relatório. E aí você deve estar se perguntando assim, pô, mas a minha academia, né, o meu negócio, ele atende de 6 meses até 90 anos. Ok, não tem problema nenhum. Mas você precisa ter clareza onde você quer colocar a sua energia, o seu foco. Porque certamente se você querer, né, atender a todo mundo, é possível? Sim, mas você precisa ter uma equipe muito grande, um investimento muito grande para você ter extremos especialistas em cada área. E aí tem um detalhe muito importante, né? Quando você cria às vezes uma jornada para um perfil de cliente, às vezes ela pode impactar na jornada do outro cliente. E isso, durante, né, no meio ambiente, né, onde você vive, você tem que pensar de uma forma muito coerente. E aí eu te convido que você tenha pelo menos de 4, no máximo 5 personas foco para que você consiga atender e a gente consiga criar uma jornada e uma experiência que seja boa para todo mundo, que gere um mínimo impacto, às vezes negativo, em uma ou outra. Beleza? Então esse daqui é o primeiro passo, lembra, a persona é ouvir genuinamente, é conhecer a fundo ele e ter clareza de quem que você quer entregar, porque a gente passa para o segundo item, para o segundo passo, que nada mais é, né, muito representado por essa imagem, a estrada que ele vai percorrer com o seu negócio. E essa estrada, ela inicia, não se esqueçam, no pré-venda, quando às vezes ele nem conhece, porque você que constrói, né, essa estrada, você que vai criar a jornada, ou então o estímulo que ele vai ter e a conexão com a sua marca. O quanto que você expõe isso, o quanto que você traz, às vezes, parceiros, né, influências para o seu negócio, para que mais pessoas saibam e, principalmente, saibam a coisa certa, né? Existe uma pesquisa da YouPix que fala que 90%, que eu vou repetir, 90%, quase todos os millennials de 18 a 34 anos já foram influenciados numa compra por algum influencer. Ok? Isso quer dizer o quê? Lembra, outra estratégia, você precisa otimizar isso, seja ele com um médico importante, seja ele com uma nutricionista, com algum fisiculturista, se a sua academia tem esse foco, ou então com um influencer, né, de qualidade de vida, de coaching, seja lá qual for, e é por isso que a gente determina na persona, e era o mais importante para que você consiga fazer o mapeamento da jornada de uma forma muito coesa. E aí eu faço a pergunta, né? Justamente, quais são os pontos de contato do seu cliente com a sua marca? E eu vou um pouquinho mais a fundo, quais são os pontos de contato que o seu cliente deveria ter com a sua marca. Ok? Porque às vezes você está tendo uma jornada, né, atual, que ela é muito diferente da jornada ideal que você gostaria de ter. Então a construção, quando a gente fala de experiência do cliente, que é uma filosofia de você pensar realmente a fundo no cliente, ele é ter clareza da persona para que você consiga desenhar uma jornada ideal. E nessa jornada ideal, você precisa traçar toda a comunicação, como que ele vai fazer as interações físicas, as interações digitais, né? Porque hoje em dia um modelo de negócio que não tem e-mail digital está fadado, né, a morrer. O setor fitness também, quer vocês queiram, quer não, né? Quer a gente queira, quer não. Mas hoje em dia a gente tem um outro estudo, né, que foi pela PricewaterhouseCoopers, a PwC, que saiu no mês passado, em outubro, que falava que 50% das pessoas, metade das pessoas, não vão mais à loja física para fazer negócio, para comprar alguma coisa, e tem aumentado 45% a compra via celular. Isso é um comparativo de 2019 para 2020, então todos os serviços estão cada vez mais digitalizando
e o seu negócio precisa ter uma jornada física e uma jornada digital para que eles se complementem e o seu aluno fique realmente satisfeito, ok? Esse é um ponto muito importante. Então, qual que é a jornada que o seu aluno deveria ter no seu negócio? E essa jornada é você começar a criar os macro momentos e depois começar a disseminar, né? Cada processo, ele vira um texto, né, enorme, justamente para que a gente tenha certeza de que cada processo seja certeiro e tenha muito êxito em cada momento. A partir disso, a gente faz um estudo, né, que eu aconselho vocês a fazerem, que é em relação a impacto versus frequência. Conhecendo bem claro quem são as suas personas, o que vai gerar mais de impacto, né, para esse tipo de persona, para o seu cliente? E aí, qual é a frequência que isso acontece? Se ele tem um alto impacto e se tem uma frequência muito corrente, certamente onde você tem que colocar mais atenção, onde você tem que gastar, além de mais tempo, também muito mais dinheiro, e a gente começa a colocar os MOT, que são os Moment of Truth, os momentos da verdade, para que naquele momento você crie uma conexão emocional. Se você sabe que naquele momento, para aquele tipo de personas, ele gera muito impacto, a gente tem que trazer alguma forma que ele seja realmente muito especial, ou então que ele nunca passe por erros, né? Porque às vezes a gente sabe que não dá para limitar alguns errinhos operacionais. E eu trago mais 2 exemplos também de jornada. Isso aqui é um exemplo já um pouco mais simplista, mas eu resolvi trazer para vocês. Por quê? Porque ele conecta os pontos de contato digitais com os pontos de contato físico. E se você olhar cada bolinha dessa, ela é discriminada, ou seja, tem uma relação de processos que seguem em cima disso, para que a gente consiga ter clareza em quais são os pontos de colocar atenção e energia. Então lembra, é hora de você mapear tudo. Lembra, leva tempo, sim, mas o resultado é satisfatório e principalmente a médio e longo prazo você vai ter um negócio muito mais saudável. Esse segundo exemplo aqui, eu trouxe ele um exemplo em inglês porque eu gosto bastante, porque ele traz até um pouquinho dos sentimentos, né? Não sei se vocês podem ver aquela curva onde ele coloca os sentimentos do aluno, então do usuário, no momento que ele está vivenciando o negócio. E às vezes também você pode colocar quais são as interações, com quais tipos de pessoas, com o que ele está pensando, né? A experiência positiva ou então negativa para a jornada como um todo. Então, vamos recapitular. Persona adequada cria a jornada atual, cria a jornada ideal e a gente tem algumas estratégias que eu aconselho você a fazer, que é pegar essa jornada atual e colocar uma estratégia que se chama CDH. C de certeza, ou seja, o que você tem certeza que você quer manter para a jornada ideal. O D de dúvida, fala assim, opa, talvez isso aqui poderia mudar, ou então isso aqui poderia sair, ou então alguma outra estratégia. E aí a gente vem com o H de hipótese. Quais são as hipóteses que podem surgir para que você melhore esse processo, ou às vezes até otimize custos, né? Que isso é muito importante quando a gente fala de experiência, não é somente gastar dinheiro e satisfazer, né? A gente otimizar custo para que a gente consiga satisfazer no que realmente gera impacto com maior frequência para aqueles alunos. Beleza? Persona, experiência, jornada e agora a gente passa para os indicadores, né? Os famosos KPIs, onde a gente vê muito negócio. Imagino que você deva estar ouvindo isso, certamente também você já passou por isso. Quando a gente fala sobre faturamento, né? Sobre retenção, e aí eu sempre convido isso daqui, eles são KPIs importantes para o seu negócio, mas eles se dizem olhando, né, simplesmente para o seu negócio e não para o cliente. Quando você olha faturamento, você está olhando a satisfação, né, o engajamento do cliente, que você realmente está entregando excelência? Não, simplesmente você está olhando para dentro de como que está a sua empresa, como que está sendo a conversão, como que está sendo a retenção. E aí eu te convido, né, a vivenciar um pouquinho mais além, e aí eu trouxe 3 métricas aqui, mas existem outras, mas as 3 mais importantes, que é o NPS, né, que ele procura nivelar a recomendação do seu negócio para outra pessoa. Também o CES, que é o Customer Effort Score, que é o esforço que a pessoa faz para ter contato com o seu negócio e para usar. Ele é muito utilizado no momento de pré-venda também. E por último, né, tem o CSAT, que eu sempre falo, né, lembra, eu vou voltar lá no começo. Satisfação ele acaba sendo muito simplório, mas em alguns pontos da experiência, às vezes é importante a gente ter, às vezes, para você analisar algum ponto específico. Então ele não deixa de ser uma métrica também extremamente relevante. E esses KPIs, eles fazem o quê? Eles alimentam para que você consiga fazer o quê? Estruturar novamente essa jornada.
Lembra que eu falei que a gente está continuamente mudando essa jornada, né, e estruturando, criando novos processos? Então, certamente isso vai trazer informação para que a cada vez mais você consiga mudar, criar processo novo e cada vez mais estar alinhado com o aluno que você quer entregar. Ok? Muito claro? 3 pilares, a gente tem 3 passos muito simples de você colocar em prática. Na prática não tem mistério, basta você parar, trazer a equipe para perto, trazer, eu brinco às vezes tem que trazer até a família para perto e principalmente trazer o seu cliente para ouvir e para ajudar você em cada processo. Ok? Bom, aqui a gente tem, né, exemplos, né, assim como eu passei exemplo da persona, da jornada. Aqui a gente também tem alguns relatórios, desse aqui é do sistema Medalha, né, que fala do NPS, sistema extremamente excelente. Aqui também tem um outro que chama WorldFix, ele não é muito famoso aqui no Brasil, mas também é um excelente sistema para você controlar e acompanhar isso. Hoje em dia a gente tem muito boas empresas de controle e de informações sobre o cliente. Beleza? Bom, conhecimento não é nada sem ação. Agora que você tem o conhecimento, a gente precisa ter muita clareza e é por isso que eu faço um parênteses em tudo que a gente está falando, para que você, além que você saiba tudo sobre quem é a pessoa que você quer atender, quais são as características do seu negócio. Porque hoje em dia é muito difícil você entregar um negócio que seja inovador, que seja tecnológico, que tenha também um bom atendimento, que você tenha professores totalmente técnicos e especificistas, né, todos pós-graduados, mas que também tenha um custo baixo. Então você não consegue juntar tudo no negócio. É muito difícil, é muito trabalhoso. E aí eu te convido a que você junte 2 a 3 características principais do seu negócio. Quem que você quer atender? Ou como que você vai ser reconhecido? Vou ser reconhecido por ter uma estrutura sempre maravilhosa, por equipamentos sempre funcionando, nada parado e por um atendimento priorizado para as pessoas. Eu vou chamar todo mundo pelo nome e aí realmente isso tem que acontecer. Depois que você definiu essas 2 ou 3 características, que aí sim você percorre tudo o que a gente tem conversado, porque aí você vai saber qual tipo de persona que se conecta também com isso e também qual é a jornada que você vai ter que criar para que você foque nessas características e deixe outras vezes de lado, porque eu reforço, não vai dar para você conseguir ficar entregando tudo a todo momento. A gente está vivendo um mundo cada vez mais especificista, onde cada vez mais a gente tem detalhes em cada processo. Beleza? Como que você implementa? Galera, simples demais. Passo 1, só isso, é preciso primeiro querer, ok? Precisa desaprender algumas coisas que você está acostumado a fazer, desde sei lá, de quando que você está fazendo. Precisa aprender coisas novas e botar em prática. Ter muita disciplina e principalmente não ceder, porque não é uma coisa que a gente muda de um mês para o outro. Geralmente processos de implantação, né, de uma experiência do cliente depende muito do tamanho da empresa, mas eu convido que no mínimo 6 meses, no máximo 12 meses, dependendo do tamanho, para que você consiga mudar a chave e criar realmente em cada reunião, em cada tomada de decisão, em cada contato com o cliente, em cada investimento, então num produto novo que você for trazer, para que você coloque essa filosofia para dentro do seu negócio. Passo 2, ok? Não menos importante, é procurar envolver as principais lideranças. Isso eu falo que é inegável também. Se todo mundo não estiver no mesmo barco com você, não adianta, porque vocês vão ter disciplina e vocês não vão poder ceder em algum momento, vocês vão ter que estar sempre lembrando, não, a gente tem que seguir esse rumo, porque o que a gente quer lá na frente é muito mais importante. Envolve todos os colaboradores, desde a limpeza, da manutenção, os professores de cada área, a pessoa que está lá, às vezes ajudando o manobrista, ou então ajudando, seja lá aonde for, porque normalmente as pessoas que estão em contato, né, com os clientes são os que mais conhecem as pessoas. São os que estão conversando às vezes das dores, quando às vezes o aluno chega, né, com cabisbaixo, quem é que conhece o que ele está sentindo? É o professor que percebe aquela diferença e vai lá e bate na porta do aluno, né, e pergunta, e aí, o que está acontecendo hoje que você está um pouco mais cabisbaixo, beleza? Envolve, lembra, cliente, aluno, usuário, seja lá que nome que você quiser utilizar e às vezes envolva também a família. Sabe por que eu gosto disso? Porque quando você começa a falar para sua família que você está num processo de transição, de colocar um modelo um pouco diferente para o seu negócio, porque eles no almoço de domingo eles vão te perguntar e vão começar a te cobrar. E você vai estar sempre lembrando de que você tem um objetivo a seguir. Terceiro passo,
persona, ok? Vamos rever um pouquinho das coisas. Quem você quer atender? O VOC, que é o Voice of Customer. Então tem muita clareza e você precisa conversar, tá? Lembra, todos os meses, esses aqui são os passos. Tenha 3 a 4 personas muito claras para a sua academia e comunicar intensamente. E por que eu deixo esse item aqui muito importante para esse momento? Porque quando você determina quem são as pessoas que você quer atender, você precisa de uma forma quase que diária comunicar os seus colaboradores, ok? Não comunica os clientes, mas comunicar os colaboradores qual o perfil de pessoa que vocês querem ter lá dentro, porque eles vão começar a se adaptar e se modular para atender da melhor forma aquele tipo de pessoas. A gente tem várias estratégias, né, que são utilizadas para você conectar essa persona com o colaborador. Tem lugar que cria, né, uma sala, uma salinha que fala assim, essa aqui é a sala do cliente. E o que tem lá? Tem uma foto dos clientes, tem um perfil. Lembra que eu comentei para vocês aquele quadro de personas? Tem lá 3 ou 4 quadros de personas. Às vezes você grava um vídeo ou então grava uma voz, né, da pessoa falando alguma coisa, onde sempre que a pessoa tem que ter algum contato, ela vai lá e vê, relembra quem são as personas. Tem empresa que faz também bonecos, realmente bonecos, que criam pessoas ali com nome, com idade, com preferências, né, com sentimentos e materializam aquela persona para fixar na cabeça dos colaboradores. E isso é muito importante, você intensamente fazer a comunicação. Beleza? Quarto passo, vamos caminhando porque você precisa ampliar e colocar essa gestão no seu negócio. É a jornada do cliente. Tem muita clareza das características, lembra que a gente falou? 2 ou 3, no máximo 4, senão você vai começar a ficar tirando para todo lado e não vai conseguir entregar quase que nada com excelência para todos. Mapeie a jornada atual, lembra, CDH para a jornada ideal, coloca os momentos da verdade aí no seu negócio para que você consiga realmente gerar um impacto muito forte com os momentos que criam maior frequência para o seu aluno. E lembra, treine as mudanças, tá? Isso daqui tem que ser exaustivamente treinado com a sua equipe, porque se você fizer uma jornada, né, específica, você tem que fazer com que aquelas pessoas que estão lá na ponta entreguem isso. Isso é o que a gente chama de Customer Success, que nada mais é de você realmente entregar o sucesso do cliente. Tudo que foi planejado, você ter a garantia de que acontece na prática, porque senão não tem porquê, né, você ter todo esse trabalho de ouvir, de construir, e na hora do jogo, do game, as coisas não acontecerem de uma forma constante. E o que dá informação para vocês? São os indicadores, que são os 5 passos, ok? De forma mensal, eu sempre coloco, né, que você tem que incentivar a equipe toda a olhar e acompanhar. Isso daí não são números, né, que ficam guardados às 7 chaves. Não, as pessoas têm que saber como que está a visão do cliente, como que o cliente está se sentindo lá dentro, para que ele também se corresponsabilize e consiga melhorar. Lembra, visite quem é a persona, visite o processo, visite, né, cada vez mais processos novos e comece a fazer alguma mudança. Procure reciclar a jornada que você tem com ele. E para a gente finalizar, tá? Eu acho que a gente tem bastante conteúdo, lembra? Eu sempre fiquei focado para que você consiga colocar isso na prática, basta parar e fazer em um momento do seu dia. Mas eu convido vocês, para a gente completar o nosso bate-papo de hoje, a visitar esse termo que chama o momento VUCA, né? Esse conceito ele surgiu na década de 90 com o exército americano, onde eles às vezes não sabiam aonde que eles iam enfrentar alguma guerra. E eles começaram a trazer 4 itens, 4 tópicos, que eu vou citar para vocês agora, que faziam com que eles se preparassem cada vez melhor. Esse mundo VUCA, ele se tornou muito mais presente no mundo corporativo em 2010. E agora, com a pandemia, ele está batendo na porta de todas as empresas que se importam com o cliente e que se importam também para que se mantenham vivas, ok? Que 2021 tenha um ano de crescimento e não fechem as portas, independente se vai ter outra pandemia, se vai ter segunda onda, terceira onda, não. Estão focados em olhar muito para isso e construir uma jornada intensamente específica, ok? O primeiro detalhe desse mundo VUCA, né, é o V de volatilidade, os termos são em inglês, mas ele fala justamente desse mundo que a gente está vivendo de alto volume de mudanças, é constante, é imprevisível e certamente a gente não vai conseguir prever. Porque, né, eu pergunto às vezes para alguns gestores, o que você planeja fazer no mês que vem?
né? Às vezes o cara não faz ideia, porque cada dia é uma coisa nova, mas os grandes líderes, ok? As grandes corporações fazem análises de 2, de 3 anos para frente, para ter principalmente clareza. Lembra que eu falei de característica? Qual é a característica que quer seguir nos próximos anos? E isso faz com que, independente desse alto volume de mudanças que surgem, você consiga manter o seu foco, muita clareza de onde você quer caminhar. O segundo item é do termo inglês de uncertainty, né, de incerteza, que é nada mais justamente esse excesso de informações disponíveis. Então a gente tem hoje em dia, né, um novo paradigma onde toda hora, de todo lugar, a gente consegue receber conteúdo, seja pelo YouTube, pelo Google, por live, por cursos que surgem, né, cada vez mais, por livros. E isso faz com que você, às vezes, tenha uma incapacidade de saber tudo, né? A gente fala assim, mas eu não consigo acompanhar, não vai dar. Não se preocupa, mas você precisa ter clareza, lembra, no que você quer, para você saber qual é a informação que você precisa receber. Eu sempre brinco que a gente está na era da curadoria, né? Não só da experiência, mas de você saber de quem que você quer beber a fonte de informações. Quando você fala assim de marketing digital, certamente a gente tem centenas, talvez milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas especialistas em marketing digital. Mas quem que você quer beber da fonte que você realmente confia e você não precise, né, ficar ouvindo, né, todas essas centenas e dezenas de milhares de pessoas, ok? Então, muita clareza nesse processo de incerteza. Tem muita conexão com o que a gente fala do efeito borboleta. Eu não sei se todos conhecem, mas o efeito borboleta ele diz que o poder do bater da asa de uma borboleta, se juntasse todas as borboletas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, batendo as asas, ela poderia fazer um vendaval. Isso quer dizer o quê? Às vezes o impacto que você faz num processo, num negócio, na contratação de uma pessoa, ela pode gerar um impacto positivo ou negativo no seu negócio. E aí é por isso que eu falei, né? Lembra de você mapear cada processo para que nada se cruze, ou então que se cruzar, que seja extremamente positivo ou então menos impactante. A gente caminha também, né, para a complexidade, né? Não preciso nem falar, né? O quanto o mundo está complexo, o quanto a gente tem de informação que cria essa complexidade. Existe um termo muito utilizado atualmente que se chama decoupling. O decoupling nada mais é que o desmembramento, né, de serviços. Então, quando você olha, por exemplo, para o setor automotivo, para você construir um carro, ou então para algum serviço de carro, você tem inúmeras empresas especializadas em cada detalhe. Então, o pneu vai ter a empresa especializada na manta do pneu, na borracha do pneu, na roda, no sistema e como que ela, se você regula essa roda. E cada vez mais o setor fitness também vai começar a viver isso daí. Hoje em dia a gente está engatinhando nessa especialização. A gente só vê especialistas como o especialista da musculação, o especialista da ginástica, da natação, do pilates, de vendas. E cada vez mais você pode ter certeza que isso vai se especializar e vai se aprofundar. Então a gente vai ter, né, uma empresa especializada na forma de pagamento, no plano de pagamento, no atendimento das pessoas, na comunicação que essas pessoas fazem para o mercado. E lá dentro da academia exatamente a mesma coisa, né? Como que você consegue desmembrar cada detalhe e que você tenha especificistas e entregar uma experiência excelente em cada momento, ok? Se você quiser atender a todos, lembra, vai ser muito difícil. E nesse mundo de complexidade, a gente tem, né, como gestor, como você que está acompanhando agora, o dilema de como você tem diversos especialistas, você tem que ter essa visão sistêmica para lidar com cada item e fazer uma gestão do risco de uma forma muito rica, muito proveitosa. E para a gente finalizar o mundo VUCA, né, que você tenha clareza disso, é justamente a ambiguidade, né? A gente tem hoje em dia múltiplas interpretações, várias formas de fazer a mesma coisa, e dar certo, né? Hoje em dia tem muito disso. E eu sempre convido você, né, a criar essa consciência coletiva, dar muita autonomia para a sua equipe, juntar, lembra, trazer o cliente para perto, para que você tenha uma ambiguidade menor possível. Eu procurei colocar, né, embaixo aí de cada detalhe do mundo VUCA um pouquinho de como que você faria para solucionar, né, essas dificuldades. Tem até o Data Driven, né, que são quanto mais dados você conseguir utilizar, maior número de pesquisas, né, parar com um achômetro, certamente você vai ter muita informação relevante para o seu negócio. Beleza? Bom, acho que agora você entende como que a gente está, entende como que fazer, né? E para que a gente tenha uma conexão emocional e você realmente cria um engajamento, um aluno, um usuário, um cliente cada vez mais conectado emocionalmente com o seu negócio
e ele fique mais tempo e ele tenha sucesso lá dentro, e esse sucesso vai também gerar sucesso para você, é preciso criar sucessos repetidos, né? Não adianta fazer um voo de galinha, um show de golfinho, né, que vai lá, faz uma gracinha e depois se afunda. Você precisa constantemente, dia após dia, ter sucesso, garantir o sucesso de quem? Do seu cliente. Beleza? Galera, aqui estão os meus contatos, fiquem à vontade para me acompanhar nas redes sociais, eu coloco muita coisa sobre o mercado fitness, muita coisa sobre outros segmentos que faz com que a gente aprenda muito, muito de como colocar isso no dia a dia, e quem quiser também se sentir à vontade, meu e-mail, meu telefone, será um prazer aí bater um papo contigo e ajudar você no seu negócio. Beleza? Muito obrigado. Este é o Life Fitness Digital Experience 2020. Não se esqueça de dar sua nota para essa palestra no botão abaixo do vídeo. Os palestrantes disponibilizaram o conteúdo para download. Aproveite para ver outros conteúdos desse canal ou continue navegando pela plataforma. Você pode voltar, ver, rever e compartilhar esta experiência até o dia 26 de dezembro de 2020. Aproveite!